Olá, tudo bem? Nós estamos chegando com mais um programa aqui pela PUC TV. No programa anterior, a gente recebeu aqui o ex-deputado estadual Lívio Luciano e a conversa estava tão boa, tão gostosa, tão legal e faltou tanta coisa para a gente tratar que eu resolvi convidar o Lívio para participar também dessa edição agora de domingo, 7 horas da noite, pela PUC TV. E aí, Lívio, tudo bem? Graças a Deus, Paulo. Abraço a todos aí, prazer estar aqui com vocês. Pois é, tem muita coisa para a gente discutir. Tem a política, tem o futebol ainda, que a gente, conversando aqui, a gente ainda lembrou de detalhes sobre os quais eu acho que seria interessante uma análise sua. E eu vou fazer o seguinte, falar pouco, chamar logo o intervalo para dar tempo de ouvir mais ainda Lívio Luciano. Fique ligado. Núcleo Odonto, transformando sorrisos há 49 anos. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje continuando a receber Lívio Luciano. Ele que é auditor da Receita Estadual, foi deputado estadual. Quantas vezes, Lívio? Eu participei de 5 legislaturas. 5? Ganhei direto algumas, outras suplentes assumi. Mas esteve lá como deputado? Sim. Não foi um visitante. Não. Foi um deputado. Eu nunca fui deputado. Você Porque foi. você nunca quis, Paulo. Você nunca quis. Não, eu gosto de ver as coisas de lá, da política, um pouco de longe, assim, entendeu? Estou falando de política, mas eu respeito. Mas hoje em dia, do todos. jeito que está a política, tem muita gente que prefere ficar mais de longe, né? E por que você prefere Mas ficar também, mais de assim, perto? Você está falando que você falou no programa anterior que você pensa, de repente, em retomar a carreira. Assim, quando a gente tem um sentimento assim de que a gente pode contribuir, né? Eu acho que a omissão é a pior de tudo, né? É a pior coisa, porque... Então eu penso assim, não, eu tenho uma condição, eu tenho já uma experiência. De repente eu posso ser útil para tentar melhorar de alguma maneira, né? Em alguma proporção, tudo que está sendo feito aí, né? O que você melhoraria, Lívio, se você voltar para a Assembleia Legislativa? O que você faria de diferente? Paulo, tem uma coisa que eu não tinha quando fui deputado, né, pela última vez em 2000, até janeiro de 2019. Não existia a emenda parlamentar impositiva. A emenda parlamentar impositiva, ela dá um poder muito, muito grande, muito especial para o deputado. Porque quando eu fui deputado, era uma época que você fazia a emenda, podia fazer a emenda ao orçamento, mas o governo cumpria se quisesse cumprir. E em 99,9% das situações não cumpria. Fosse qual fosse o governante de plantão. Fosse qual fosse. Então, por quê? Para fazer valer o orçamento, porque na verdade o orçamento para investimento dos governos já são pequenos. Tem aqueles que têm que cumprir aquelas margens constitucionais, tem questão da folha de pagamento, né, que via de regra não é baixa. Então acaba sobrando pouco dinheiro para investimento. Aí o Poder Executivo fica chateado porque, poxa, sobra pouco para investimento, eu vou repartir com o deputado, né? Eu quero ter o poder, o livre-arbítrio de estabelecer o direcionamento do dinheiro que eu, né, quanto gestor do orçamento, como executivo, tenho. Assim pensa o Poder Executivo, sempre pensou, qualquer Poder Executivo. Aí quando tem, né, o deputado a prerrogativa de poder ajudar, né, a direcionar os recursos para investimento, recursos orçamentários, aí o deputado tem que aproveitar essa oportunidade e fazer bem feito, né? Mandar a emenda para onde precisa mesmo, da forma correta. Então é isso que eu vejo que posso fazer como diferente, né? Fazer o investimento chegar realmente a quem precisa. Mas você mudaria isso ou você manteria isso? Você lutaria para manter isso, continuar desse jeito, para que os deputados pudessem, deputados e por extensão, vereadores, deputados federais, etc., para que todos possam participar dessa divisão do bolo, que já é pequeno, como você disse, mas você manteria isso, lutaria para manter isso, ou você iria acabar? Não, manteria. Brigaria para acabar com isso? Manteria pelo detalhe, Paulo. O parlamentar é aquele que está mais próximo do cidadão, né? Mais próximo da pessoa lá física, mais próximo das associações, né? Dos segmentos organizados da sociedade. Então, ninguém melhor do que ele
para poder dizer onde precisa, quem precisa, né? Que se faz trabalho sério ou não faz. Ele conhece todo esse, né? Todo esse mundo, digamos assim. Então, assim, o deputado é credenciado para fazer isso, então eu não mudaria. O que eu faria é o seguinte, é direcionar melhor o recurso. Às vezes manda recurso de mais para quem precisa de menos e recurso de menos para quem precisa de mais. Porque acabou para quem mandando trabalha para a própria melhor. base, né? E tem que observar aquelas entidades que trabalham melhor, de uma forma mais séria, de uma forma mais correta, de uma forma mais abrangente para a população, e investir mais nelas. Né? Mas a gente tem E visto obras que isso não também, levar acontece, obra para o né? município. A obra que realmente o município está precisando. Tem que ouvir a população. Então, assim, não pode tirar isso do deputado. O deputado tem que ter isso. Agora, ele tem que fazer jus a isso. Né? A essa situação dele poder ter mais proximidade com quem vai receber o benefício. O que a gente tem visto é que muitas dessas emendas, elas acabam sendo destinadas para empresas fantasmas, empresas que têm problema, empresas... Tem muito. Associações que não existem, que não prestam serviço, ou que se prestam um serviço raso, pequeno, né? Tanto que isso foi parar lá no STF. Sim, né? E muitas entidades, né, associações que fazem trabalho correto, sério, abrangente para a sociedade, não são beneficiadas. Né? É o que a gente vê acontecer na prática. Lívio, que percentual dos políticos no Brasil hoje é honesta? Paulo, é difícil. É honesto? Né? Difícil porque a gente não Qual conhece... o percentual de políticos honestos que nós temos no Brasil hoje? É difícil porque a gente não conhece assim, na essência. Né? Normalmente, a gente conhece muito a fachada, né? Entendeu? Por trás dessa fachada. Agora, sim, eu diria para você, bom, sem medo de errar, é uma minoria. E também sem medo de errar, é uma minoria mínima. É mesmo? É, minoria mínima. E por que elas ganham tanta manchete assim? Como? Por que esses casos de desvio de dinheiro ou destinação indevida de recursos acabam ocupando tanto as manchetes? Que todo dia a gente vê alguma coisa nesse sentido. Bom, primeiro é porque... É a gente que está com a impressão errada? Não, primeiro é porque acontece muita coisa errada. E segundo, também o que acontece é que nem tudo que é errado acaba sendo descoberto. Nem tudo que é errado acaba sendo descoberto. Não. Entendeu? Então, assim, e quando é descoberto, a população gosta de ver isso, né? É o tipo de notícia que chama a atenção. A capacidade de indignar da população ela é muito forte. Então, quando vê o dinheiro aplicado injustamente, incorretamente, indevidamente, de forma irregular, e é lógico que a população vai indignar, porque ali é dinheiro dela. Cada compra que a pessoa faz, cada serviço que ela paga, tem ali o dinheiro, que é o imposto, que vai para o poder público para ele dar o retorno através de ações e obras. Né? Quando a população vê esse elo de confiança quebrado, ela fica indignada. Né? Indignado até que ponto, Lívio? Porque a gente já viu, anos atrás, o que aconteceu quando as pessoas foram às ruas, supostamente protestando contra o aumento de passagem de ônibus, que depois se desencadeou uma série de outros eventos que levou, inclusive, ao impeachment de Dilma. Mas, naquela ocasião, existia, assim, essa novidade, né, do clamor popular, aquela coisa toda. Depois a gente viu uma sucessão de problemas tão grandes que não motivaram as pessoas a voltarem às ruas, e hoje a gente vê que parece que a coisa ficou banalizada. Eu estou errado? Paulo, você não está errado. Eu tenho a mesma impressão, que parece que o povo está desistindo de lutar em favor dos seus direitos. Né? A indignação está ficando muito no sentimento e pouco na ação, na manifestação de indignação. Né? Então, é o que a gente observa também. E isso é o pior que existe. Por quê, Paulo? Quem chega no período eleitoral, muita gente vai falar assim, vou votar em qualquer um mesmo, que é tudo igual. Já vi muito isso. Aí a coisa, a dificuldade vai só acentuando. Né? Então é importante o eleitor ter esse discernimento de que nem todos são iguais. É bom separar o joio do trigo. É preciso conhecer, preciso ler. As informações hoje são muito acessíveis. Né? Então a pessoa, antes de votar, tem que realmente pensar muito para que esse voto possa valer o sucesso, né? Para que esse voto possa voltar em retorno, em benefício da população. Olívio, me explica uma situação, né? A gente ouve frases daqui, de lá,
e a gente procura entender melhor a situação do Brasil. Lula, por exemplo, ele diz muitas coisas aí que às vezes a gente fala, o que será que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer, Lívio, por exemplo, quando ele diz que o traficante é vítima do usuário de drogas. Quer dizer, nesse caso, transpondo a situação para a política. O político é vítima do eleitor, porque o eleitor é que coloca o político lá, vota no político ou não, mas no caso vota, tanto que ele volta, continua mantendo uma cadeira em qualquer que seja o parlamento, por exemplo, ou o executivo. O que está acontecendo nesse país, Lívio? Tem um culpado maior ou o culpado somos nós mesmos, Lívio? Ô Paulo, eu entendo o seguinte, quem está em posição de destaque, né, os políticos, ocupantes aí de funções, de cargos, especialmente de mandatos eletivos, se não derem um exemplo, né, mostrar que realmente primam pela coisa certa, a população vai, né, ela vai desacursoando, essa que é a verdade. Então a gente vê muito isso acontecer. A ponto extremo, né, de que parece, quando você vê um presidente da República falar uma frase dessa, né, que você mencionou, Paulo, a gente fala assim, gente, será que eu estou no planeta errado? Será que eu estou no mundo errado? Porque, desculpando a expressão, mas o poste está fazendo xixi no cachorro, a coisa está totalmente invertida, né? E você ouvir disso de uma pessoa, do cidadão, né? Ainda vai, mas você ouvir isso de uma pessoa que comanda o país, a gente fica preocupado. Isso dá preocupação. Por quê? Porque todo mundo sabe o malefício que a droga traz na vida de uma pessoa. E que o tráfico de droga está por trás aí da grande maioria dos assassinatos que acontecem nesse país. Tem, né, no fundo lá, a questão da droga. E aí o presidente da República, numa frase dessa, ele, de certa forma, está tirando qualquer culpa do tráfico, né? E culpando quem consome, que na verdade é uma vítima, né? E por isso que o presidente dos Estados Unidos está aí com essa cruzada aí contra as drogas, né? Porque ele está vendo, né? Eu cheguei a ver relatórios lá do governo norte-americano mostrando as centenas de milhares de vidas que foram ceifadas só no último ano em função do tráfico de droga. E isso é uma realidade. É uma realidade. Mas né? O Brasil não quis, como os Estados Unidos quiseram e fizeram, transformar as nossas facções, as facções que atuam, lamentavelmente, aqui no Brasil, em organizações terroristas. Quer dizer, o Lula não quis, mas Trump, lá nos Estados Unidos, decretou que lá, para eles, se trata de organização terrorista. Pois é, Paulo. Agora Por que essa resistência agora não chegar ao extremo do presidente da República do Brasil, que não é sempre que tem condição de conversar com o presidente da maior potência do mundo, que é os Estados Unidos. Quando você vai conversar com os Estados Unidos, você tem que ir lá fazer tratativas de interesse do país, tratativas que vão aumentar os empregos no país, tratativas que vão diminuir a violência no seu país, contar com a colaboração de um país que tem uma estrutura maior para poder beneficiar o seu país dessa maneira. Agora, o presidente da República, tirar o tempo dele para ir lá pedir para que não seja decretado como terrorista traficantes de drogas, organizações fortíssimas a nível mundial, essas organizações que atuam no Brasil. Então, assim, aí a gente fala assim, gente, então podemos fechar as portas, então, né? E eu fico indignado com isso, mas a minha indignação não é de falar assim, vamos fechar as portas, não. A minha indignação é de tentar fazer alguma coisa, ajudar de alguma maneira para que não aconteça esse estado de coisas. Pois é, como você disse, né? E Lula tem outras frases também, não estou aqui pegando no pé de ninguém, mas a gente está falando sobre política de uma forma geral e tudo que acontece está em Brasília se sobrepõe ao que acontece no resto do Brasil. Quer dizer, acaba interferindo, influenciando o que acontece no comportamento das pessoas. Se Lula tem essas coisas todas, né, que, digamos assim, o descredenciariam a ocupar o cargo e muito mais ainda, a querer pleitear a continuidade nesse cargo, por que Lula, por exemplo, que magia é essa, que encantamento é esse que Lula tem sobre a população? Ele ganha a eleição ganha de novo, já foi 3 vezes, está sendo pela 3ª vez presidente do país e quer uma 4ª. Por que nada acontece que inviabilize essa pretensão dele? Onde é que está o encantamento de Lula? Paulo, vamos esperar as próximas eleições chegarem, né? Cada eleição que chega é uma possibilidade
das pessoas fazerem o melhor juízo do momento que o país, no caso, vive. Eu entendo que o eleitor consciente, ele é numericamente maior do que o eleitor inconsciente no nosso país. E o eleitor consciente é o único que pode fazer a diferença, que pode Mas não mudar, tem feito. que pode melhorar. Não tem né? feito, numericamente não tem feito diferença. Pois O é. consciente, né, você diz, né? Sim, o O eleitor... consciente não está prevalecendo. Ou seria aquilo que Bolsonaro acusou a vida inteira de que as urnas não são confiáveis? Não, a questão de urna, eu não tenho elementos para poder falar sobre isso, muito embora eu tenha minha desconfiança, né? Eu falei até há pouco tempo que onde tem ser humano tem pecado. Então, a urna lá está bonitinha, tudo mais, pode ter sido, né, adulterada. Sim, não tira essa possibilidade de jeito nenhum. Mas vamos aqui focar naquilo que está mais palpável a nós, que é o eleitor, o cidadão, buscar a consciência de que ele deve votar, que ele pode votar, que merece o voto dele. Né? Não fazer do voto dele uma ferramenta importante para o próprio benefício dele, né? Benefício da comunidade, benefício geral. E não votar de qualquer jeito, votar no impulso porque ouviu o político falar uma frase bonitinha, ou porque o político prometeu que vai fazer isso ou aquilo. Você tem que olhar a vida da pessoa. O mais importante é você saber. O Lipe fazer uma pergunta para Conhecer você a árvore agora. para ver que fruto ela pode dar. Olhando para a vida das pessoas que estão agora postulantes ao cargo de presidente da República, e deixando as paixões ideológicas, deixando as paixões bairristas de fora, como você faz no esporte, quem é que ganharia o seu voto? Quem ganharia a sua apreciação? Vou tirar a palavra voto para não dar outra conotação. Mas quem é que ganharia a sua admiração desses que estão postulando aí, que já vão chegando a 10 quase presidentes? Na presidência da República? Isso. Eu não tenho a menor dúvida, né? Eu acabei de falar a questão de procurar conhecer, né, melhor o candidato, lendo sobre ele, fazendo um retrospecto, tendo uma visão crítica, né, das ações dele. E eu não tenho a menor dúvida, até porque eu conheço bem demais, tive a oportunidade de trabalhar ao lado dele, né? Tenho uma confiança plena no sacerdócio que é para ele a política, que é o ex-governador Ronaldo Caiado. Eu não tenho a menor dúvida, não tenho o menor temor, né? E posso aqui já assumir o voto nele, porque eu sei que ele tem duas coisas fantásticas na minha avaliação, que o político tem que ter. Boa intenção, boas intenções, isso ele tem. E precisa ter também condições intelectuais, morais, de executar as intenções que ele tem. Senão não adianta também, né? Então eu vejo essas duas situações, eu vejo aí que ele inclusive tem uma perspectiva boa na minha avaliação de, quem sabe, né, Goiás ter um presidente da República. Tá bem. Livro, temos 3 minutinhos para encerrar esse bloco. Vamos retomar um assunto, eu ia dizer mais ameno, mas nem tanto ameno, né? Porque quando eu pensei na pergunta que agora eu vi que talvez não tenha nada de ameno nessa situação. Futebol aqui em Goiás. Goiás Esporte Clube, por que o Goiás caiu tanto de produção, caiu tanto de qualidade o futebol do Goiás, caiu tanto em resultados o Goiás Esporte Clube? O que é que está acontecendo com o Goiás? Por que essa queda tão vertiginosa? Paulo, vamos começar do começo lá. Por que o Goiás virou essa força que é? Disputando o Série A do Brasileiro várias vezes, né? Conquistas maravilhosas aí, vice-campeão da Sul-Americana, da Copa Sul-Americana. Então, assim, o Goiás tem um histórico muito ligado a uma pessoa, chamada Ailê Salacier de Goiás Pinheiro. Ailê Pinheiro. E com o passamento do Ailê Pinheiro, você pode ver que aí a coisa desandou no Goiás. Porque a pior crise que pode existir numa instituição, numa entidade, é a crise de comando, né? É a crise diretiva. E é o que a gente está vendo no Goiás acontecer. Disputas lá, subterrâneas até, dificuldades relacionais ali, dentro da própria diretoria, do corpo de conselheiros. Então, assim, o Goiás sempre avançou exatamente por ser unido fora de campo. Enquanto esteve sob comando de Ailê.
enquanto teve sob o comando do Ailê. Porque a união dentro de campo é fácil você conseguir resolver ela. Ah, o jogador lá e desagrega, então você tira o jogador. A união dentro de campo é fácil você conseguir. A união fora de campo, para um clube, é que é o grande desafio. É uma briga familiar. E o familiar? Goiás está pecando. É uma briga familiar? Dizem que é briga familiar, né? Pela sucessão lá, do seu Ailê lá no Goiás. Mas assim, aí é hora dos incineradores, aquelas outras pessoas, né? Mais maduras, que acompanharam o Ailê, virem e acalmar a meninada, acalmar todo mundo, né? Tentar buscar uma solução. Tem alguém com peito lá dentro do Goiás para fazer isso? Eu não conheço bem a estrutura, né, diretiva do Goiás, mas eu acho que a própria família do Ailê Pinheiro, até em memória a ele, em respeito à memória dele, teria que buscar uma união, mesmo que perca aqui, outro ganha ali, mas tem que buscar essa união, que é o único caminho para o Goiás ser grande. Senão vai ficar essa dificuldade. O Goiás está mal na tabela do campeonato da Série B, quer dizer, está refletindo dentro de campo aquilo que está acontecendo fora de campo. Será? Vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo, porque eu quero continuar com esse assunto ainda, para saber, existe por trás disso uma intenção de vender o clube para alguma empresa, para algum empresário, e por isso estaria se desvalorizando o clube para vender rápido, alguma coisa assim? Daqui a pouco você responde. A gente volta já. Same. Do you know what love is? Do you know what love is like? Do you know what love is? Know what love is like? Do you know what love is? Do you know? Núcleo Odonto, transformando sorrisos há 49 anos. Então, estamos de volta, né? E o programa de hoje recebendo o ex-deputado estadual Lívio Luciano. Ele que também é auditor da Receita Federal. Estadual, aliás. E é também mais o quê, Lívio? Comentarista esportivo, jogador de futebol. Engenheiro. Agrônomo. Agrônomo? Agrônomo. Que legal. Mas você exerce ainda não a função? Eu tenho um sítio, né, aqui em Cristianópolis, aqui, sítio da família, e eu exerço um pouquinho. Lá? Pelo menos lá, né? Pelo menos lá. Pelo menos lá. Lívio, a gente deixou no final do bloco anterior um assunto pendente, que é a questão ainda do Goiás Esporte Clube. O que é que está acontecendo com o Goiás? Você já falou que a partir da saída, né, da morte, né, de Ailê Pinheiro, a coisa desandou, e desandou familiarmente. O que é que isso pode resultar? Você tem uma bola de cristal para adivinhar, Lívio, o que é que pode acontecer com esse Goiás diante dessa briga familiar? O que é que está acontecendo lá dentro? O que é que tem que ser feito urgentemente para o Goiás não afundar ainda mais, cair para a Série C? Paulo, tem que ajustar, né? Se não houver... O Goiás tem dois caminhos. Se houver esse ajustamento lá, entre a cúpula do Goiás, eu não tenho dúvida que o Goiás continuará grande. Agora, a persistir essa dificuldade interna, esse jogo de vaidades, aí, meu amigo, é difícil. O futebol sempre é assim, isso é regra. Se o clube está mal fora de campo, briga, né? Puxação de tapete, disputas ferrenhas, aí reflete dentro de campo. Né? O rendimento dentro de campo é outro. Porque o próprio jogador acompanha o noticiário, o jogador lê, né? O jogador escuta a rádio. O jogador sabe quando tem comentários de que, né, briga na direção lá do clube deles. De certa forma, os caras entram na zona de conforto, porque falam assim, se o resultado vier ruim, a culpa não é nossa, a culpa é de quem está brigando lá. Entendeu? Você acha que o jogador acaba, entre aspas, se entregando também? Eu acho que ele acaba perdendo a motivação, né? Perdendo a motivação e entrando naquilo que no futebol o jogador não pode entrar, que é na zona de conforto. Entendeu? É igual, que seria, na Paulo, verdade, desconforto. Né? Exatamente. Não, fala zona de conforto assim, porque ele não é obrigado ele a ganhar o jogo, porque... Né? Ele não é obrigado a ganhar o jogo, porque se perder o jogo, a culpa sempre será da briga lá da diretoria. Entendeu? Uhum. É igual quando o técnico ou o dirigente
critica o juiz e fala mal demais do juiz, está eximindo qualquer culpa do seu próprio time, do seu próprio elenco, por uma derrota, entendeu? Eu enxergo dessa maneira. Por isso que eu acho que se o Goiás corrigir isso lá, ajustar isso lá, Pois é, mas ele vai tem continuar como grande. ajustar, Lívio? Eu não sei Parece que essa exatamente briga, como eu é também que é. nunca frequentei o Goiás, não sei, mas É, ouço também. é. Parece que a briga entre Agora os primos ali é uma coisa histórica, né? É o que a gente ouve falar exatamente, né? Briga de primos e tudo. Agora, ali tem muitos cidadãos maduros, gente que sempre acompanhou o Ailê, pessoas que eu acho que podem, né? Eu não sei se já entraram em campo para tentar apaziguar a situação. Se o Goiás conseguir apaziguar isso, ele continua grande. Senão, é o divisor de águas para o Goiás nesse momento. O Goiás pode continuar grande, ou o Goiás pode se apequenar. Quer dizer, Vai hoje depender o Goiás não é do mais um time ajustamento ou grande. não. Que Vai pode levar ser de feito pela goleada, diretoria. como ele tem levado na Serrinha, do jeito que tem levado. Foram 2 goleadas seguidas. Né? O Goiás deixou de Eu ser não um me time lembro grande. disso na história do Goiás em campeonatos brasileiros, muito menos em Série B. O Goiás perdeu um jogo de 4-0, um jogo 3-0 em sequência da Serrinha. E até aí começa a surgir os memes, né? A Serrinha está sendo chamada de Surrinha. Surrinha. Surrinha não, surrona, né? Só Surrona. goleada. Você né? perdeu de Só 4 goleada. dentro de casa, meu amigo, para Novo Horizontino, com todo respeito pelo Novo Horizontino, mas... Mas o torcedor do Goiás não é acostumado a ver o Goiás perder de 4 nem para o Flamengo, nem para o Palmeiras, nem para ninguém. Né? Aí de repente começa. Pois é. Entendeu? O Novo Horizontino, para o Operário. E esse técnico, o Daniel Paulista? Ele é um bom técnico. Tanto é que quando ele chegou, né, ele ajudou a montar essa equipe, ele conseguiu dar um padrão de jogo, surpreendeu, fez um campeonato goiano muito bom, padrão de jogo, o Goiás foi vencendo e convencendo. Então é um Foi bom campeão. técnico, é um bom técnico. E a informação que eu tenho é que ele é bom também para administrar como gestor de grupo, gestor do elenco. Agora, se não está sintonizado lá com a cúpula, né, se a cúpula não fala a mesma língua, aí fica difícil, entendeu? Eu estou percebendo pelas declarações dele que ele anda... que ele não está escondendo mais a insatisfação com o elenco, né? Mas seria só com o elenco a insatisfação dele ou ele também se deixaria contaminar pela briga interna entre os parentes? Porque é muito difícil para um técnico trabalhar tendo uma diretoria brigando, né? De repente, ele cumprimenta. Se ele cumprimentar um diferente do que cumprimentou o outro, aí já pode dar problema. Então, quer dizer, Pode arrumar mala. É uma tensão a mais que poderia ser evitada, né? Já basta a tensão do dia a dia, treinamento, ter que escalar time, Pois é, conviver mas com contusões de jogadores. Deixa eu insistir na pergunta. Você vê chance de os primos pararem de brigar e o Goiás voltar a crescer? Aí vai depender dos bombeiros de plantão dentro do Goiás, entendeu? Se é que existem, né? Eu sei que existem. Não sei se vai valer, né? A voz deles vai valer lá para Seria aqueles mais a antigos. turma lá, os mais antigos. Ligados ao seu Ailê Pinheiro. E seu Atlético? O meu Atlético, meu estandarte, modéstia à parte, né? Como diz a música, né? Ô Paulo, eu sou muito assim, eu torço muito para o futebol goiano. Muito, muito. Aí o Vila está bem, eu quero que o Vila continue bem demais. O que eu acho, assim, eu fico chateado, é do futebol goiano não ter nenhum representante na Série A do brasileiro. Então eu fico muito chateado. Né? E pelo que eu estou ao vendo, mesmo tempo também- pelo que eu estou vendo esse ano, o Atlético não terá chance de fazer isso. Né? Pelo time que tem hoje, do jeito que está lá, eu acho difícil o Atlético conseguir dar uma reviravolta e chegar a subir para a Série A. Que pena, eu também torço pelo futebol goiano, né? Tomara que os três Acho que um o Vila dia... está mais perto, não é porque está na frente hoje da tabela, não. O Vila está mais unido, a diretoria unida. O Vila está fazendo contratações muito boas agora nessa janela. Tem a janela, tem um intercício de tempo agora que pode fazer contratações, né? Então eu vejo o Vila com boas condições, mas também já ganhou não, já subiu não. Tem que lutar muito ainda. Calma, o campeonato ainda não terminou, o Vila União, sabe disso. União por dia. Lívio Luciano, que prazer te receber, Lívio. Obrigado Prazer, por ter Paulo. vindo, viu? Prazer é meu. Obrigadão. Muito grande aí. Você é uma bandeira, né, da comunicação de Goiás. Imagina. É. Volte mais vezes. Eu, menino, não imaginava, quando via você lá fazendo noticiário, quando você chegou aqui, que um dia eu pudesse ter essa honra de estar sendo entrevistado por você. Paulo. Imagina, a honra é minha. Obrigado, Lívio, mais uma vez. Prazer é meu. Um abraço Obrigado a todos. você, Obrigado. telespectador. Obrigado. Um grande abraço. Tchau.